Uma boa noite a todas e todos. Com muita satisfação, estamos reunidos para a defesa pública da monografia de finalização de curso de bacharelado em Ciências Biológicas da aluna Ruth Peterli. Agradecemos penhoradamente a presença da banca examinadora, composta pela doutora Simone Pinto, do Museu Ciência e Vida, pela mestre Virgínia Codá, doutoranda da Fiocruz, e pelo biólogo e mestrando Vinícius Estrela, da Universidade Federal de Viçosa. Eu, na qualidade de orientador do trabalho da Ruth, tenho o papel de presidente dessa sessão, basicamente mestre de cerimônias, fazendo as devidas apresentações. Ruth terá em torno de 20 minutos, com alguma tolerância, de acordo com as circunstâncias, para a defesa da sua monografia, a apresentação da sua monografia, e depois eu passarei a palavra à banca examinadora, com o tempo também, com toda tolerância para mais ou para menos, de em torno de 15 minutos para as arguições de cada um. Agradeço mais uma vez a presença nessa sessão, reforço que a participação de vocês é muito importante para a elaboração da versão final do trabalho, que vai ser apresentada pela Ruth em um prazo de até 30 dias, a contar desta data, e passo a palavra para a Ruth fazer a sua apresentação, agradecendo pelo trabalho, Ruth, desejando boa apresentação. Obrigada. Boa noite a todos, agradeço muito por estarem aqui. Eu vou colocar aqui o slide, mas eu vou precisar tirar um pouquinho do vídeo, porque fica ruim se eu for apresentar os dois. Então, o nome do meu trabalho é Preservação dos Acervos em Museus de Ciências, o caso do Museu Nacional e um olhar sobre a exposição Arqueologia do Resgate. Não sei se vocês já ouviram falar dessa exposição, né? Mas o Museu Nacional é um grande conhecido nosso, né? Pensando aqui na história, falando um pouco do museu, né? A ideia do museu, ela começa lá com Dom João VI, né, que quer criar, né, trazer uma instituição desse porte para o Brasil. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ouvindo bem, Ruth. Sim, Ruth. E, a princípio, não com nome de Museu Real, sendo seguido também pelo seu filho, Dom Pedro, ele também permanece aí com a instituição, né, Museu Real, Museu Imperial, e ele ainda nem se localizava no palácio que a gente está vendo aí, ele era lá no Campo de Santana. Ele vem para o palácio, né, depois do período em que a coroa de Portugal ela precisou ficar isolada, depois ela volta, e aí é instaurado aqui, né, transformado o palácio no museu, né, vai para as mãos da UFRJ, e ela passa a fazer pesquisas e colocar as coleções nessa casa, né, que é o palácio. Em 2018, ele fez 200 anos, o museu. Não, o Museu Nacional fez 200 anos em 2018. Porém, nesse mesmo ano, ele sofreu um gravíssimo incêndio. Esse incêndio ele destruiu grande parte das obras, né, das coleções, né, da estrutura do prédio. Tudo isso foi perdido com esse incêndio. Né? Digamos que uma das maiores perdas da história da zoologia, né? Olhando pelo olhar da zoologia. Né? Porque era um dos museus chamado a primeira instituição de pesquisa do Brasil. E ali você tinha várias pesquisas sendo feitas, né? Coleções enormes. Quem chegou a visitar talvez se lembre. Né? E, assim, a perda ela foi impactante. Né?
olhar, né, eu acompanhei pela televisão, e olhar aquilo ali me deixou muito afetada, né? Porque na infância eu visitei esse lugar, né? Na faculdade eu fui, visitei não só o museu em si, mas também a parte da biblioteca, a parte, né, de trás, né, do acervo, enfim, eu fiquei bastante impactada por isso. Então, isso me mobilizou a pensar, a falar sobre o museu. Né? E a razão que ter ocorrido esse incêndio seria ali uma falha no ar-condicionado do térreo que gerou esse incêndio, né? E mas apesar dessa fatalidade, né, o museu ele não deixou de produzir conteúdo, produzir pesquisa, produzir atividades, né? Uma das exposições que vieram logo após esse terrível acidente aí, né, foi a exposição que estavam fazendo pesquisas na Antártica, e aí eles estavam explicando, né, como é que eram feitas as pesquisas lá, trazendo um pouco da pesquisa que estava sendo feita lá da UFRJ, né, que seria trazida inicialmente para o museu, e aí foi para uma exposição à parte. Nesse mesmo contexto, entrou uma exposição chamada Arqueologia do Resgate, né, e essa exposição, ela me inspirou, porque ela, mais à frente eu vou mostrar algumas fotos, ela traz muito, né, da memória, né, que o museu é um lugar de memória, traz muito das pesquisas, né, e ela foi assim um despertar para eu fazer o meu trabalho. Esse meu trabalho ele tem 3 partes, né? Vamos dizer assim. A primeira parte eu fiz uma fotografia da exposição, uma análise assim, observação fotográfica da exposição. Depois eu fiz um questionário, no qual eu passei esse questionário. Foram respondidos aproximadamente 69 pessoas, certo? E a terceira parte seria a análise desse questionário. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Lembrando que, para tratar um pouco dessa questão do questionário, tem 2 autores que eu uso principalmente, que é o Uwe Flick e o Bardin. Eles dois falam muito de análise de conteúdo qualitativo, né, que grande parte desse questionário ele trabalha com textos, né, com palavras, e segundo o Flick, seria enquadrado nessa análise qualitativa. Né? E Brandin, ele cria metodologias, né, que à medida que eu for explicando aqui sobre os dados do trabalho, né, vai aparecer, para poder tratar desses dados. Né? A princípio, eu penso em 3 fases, vamos dizer assim. Uma fase de observação, que é uma análise que você faz do seu trabalho. Uma segunda fase, que é você manipular ali esses dados, ver como é que você pode acertar para você trabalhar, né, que é a terceira fase, trabalhar esses dados. Então, o primeiro dado do questionário é a idade, né? Aqui está o número de pessoas em determinada idade, né, que participou do questionário. A pessoa mais velha tinha 79, a pessoa mais nova tinha 20. Né? Eu acredito que esses dados tenham saído, né, por a maioria entre 20, 26 até 27 também, porque quando eu fui passar esse questionário, eu passei principalmente para pessoas, assim, não do meu círculo social em si, mas assim, que tem essa relação com a questão da faculdade, de estar na faculdade, né? Que aí entra o segundo dado do questionário, que é a escolaridade. Né? Aqui, né, o dado da escolaridade, ele mostra que a maior parte é de pessoas de nível superior completo e também fica entre o nível superior em curso. Né?
E aquela faixa de idade, normalmente, são pessoas que estão ali fazendo ou já terminando a graduação. Aqui nesse gráfico, né, eu usei uma das metodologias do Vardim, né, porque foi uma pergunta bem ampla, então as pessoas podiam responder, tipo, cursando ensino superior, ou então superior em curso. Aí, para poder trabalhar melhor com esses dados, eu justamente fiz ali 9 categorias, né? Essas 9 categorias estão abrangendo, então, a amplitude aqui do número de pessoas que responderam, por exemplo, aqui foi o maior número que responderam de pessoas que se enquadravam no nível superior completo, né? Aí aqui eu só vou fazer uma ressalva que esse número 3 seria o ensino superior incompleto, e aqui o 4, superior em curso, e aqui o 5, nível superior completo. Aqui teve um pequeno erro, infelizmente, de escrita que eu só vi agora. O outro questionário, a outra pergunta, né, do questionário é: qual é a importância dos museus de ciências na vida do indivíduo? Né? Para trabalhar esses dados, eu achei interessante usar essa nuvem de palavras. Né? O que ela faz? Ela deixa maior, né, as palavras que apareceram mais vezes no texto, né, em menor as palavras que quase não apareceram ou apareceram poucas vezes, assim, não se repetiram muito. E a palavra conhecimento, ciência, né, história, importante, tudo isso aqui apareceu bem evidente. E você vê que logo após tem variações, né, dessas palavras, né? Ciência aqui, aí tem aqui ciências, né? Aí aqui memória, né? Você pensa em memória, história, né? Pesquisas aqui também. Então você vê que a maioria das pessoas ela atrela, liga, né, aos museus de ciências essa questão do próprio conhecimento, da ciência e da história, né, do passado aqui também. A outra pergunta do questionário é: você visualiza um museu como uma instituição de ensino-aprendizado? E todo mundo respondeu que sim. Por isso esse sinal aqui de positivo, porque todo mundo respondeu que sim, eles visualizam o museu como uma instituição, como uma instituição de ensino e aprendizado. E a outra pergunta do questionário, né? Aqui vão várias perguntas juntas, né? Você já tinha ido ao Museu Nacional antes do incêndio, que aconteceu em 2 de setembro de 2018? Né? Caso a resposta anterior tenha sido positiva, qual objeto mais lhe marcou durante a visita? E por quê? Aqui, 22% responderam que não tinham ido, e 78% responderam que já tinham ido, né? Então, nesse caso aqui, são 54 pessoas que foram e 15 que não foram, né? Pegando assim, os números totais. E a outra pergunta, né? Como a maioria foi positiva, qual o objeto que mais lhe marcou? E, novamente, eu achei interessante colocar nessa nuvem de palavras, pensar que dinossauro é uma palavra que vem bem grande aqui, múmias, então, ó, fósseis, e aquela questão, né? Tem as variações, aqui tem embaixo dinossauros, né? Aqui a pessoa colocou esqueleto, né? Egito aqui, ó. Então você vê que gera em torno dessa questão, né? Um pouco da biologia, se pensar em paleontologia, né? Aquela marca aqui, ó, dinossauro aqui. As múmias também é bastante marcante, né? Então essas foram as palavras, né, que mais apareceram pensando nos objetos que marcaram as pessoas quando foram visitar antes o museu. Essa segunda pergunta, ela fala da exposição. Né? Você chegou a visitar a exposição Arqueologia do Resgate, Museu Nacional Vive? Né? Caso a resposta tenha sido positiva, qual objeto que mais lhe marcou? Aqui já foi o contrário. Pouquíssimas pessoas, esse 72% aqui, representa de pessoas que não foram.
Só esses 28% foram pessoas que, de fato, viram a exposição, né? 19 pessoas. Então, eu trabalhei mostrando diretamente as respostas dessas pessoas. E aqui eu tirei algumas poucas respostas, né, para não se alongar muito a apresentação, porque ela mostra que as pessoas que foram lá, elas foram muito impactadas pelo incêndio que aconteceu. Né, ali, quando se encontra aquele objeto, você vê que ver marcas do incêndio ali, né, foi o que mais impactou essas pessoas. Por exemplo, aqui essa resposta. Me impactou, mas não de modo positivo. Uma rocha que estava com marcas de queimada. Aí uma outra. Foi um pesadelo triste, desolador, desesperador. E a outra pessoa, né, o que mais me impressionou foi ver de perto as marcas do incêndio nos objetos do acervo. E assim, vários objetos, infelizmente. Né? E a outra pergunta, ela já fala mais pensando na tragédia, né? Você acha que poderia ter sido evitada? Como? Né? Como poderia ter sido evitada? Isso daqui é mais pensando na reflexão que as pessoas deveriam ter, né? Ou, quer dizer, têm ou deveriam ter sobre as instituições públicas, né? Essa questão dos museus, né? Então, para gerar esse questionamento, né? E foram perguntas, respostas, no caso, mais extensas. Então, pensando também na análise de Bardeen, eu fiz uma lida, né, tirei assim algumas ideias, né, trabalhei ali algumas ideias que poderiam ser mais gerais, né, nas respostas, e eu caí nessas 4 alternativas, né, que seria a realização de medidas preventivas, o uso adequado de investimentos, fiscalizações mais efetivas e a responsabilidade do governo de gerência das instituições. Essas respostas foram retiradas a partir dessa reflexão desses 69 questionários. E pensando nessa última pergunta, né, o que perdemos com o incêndio no Museu Nacional? Né? Também foram respostas mais extensas, então eu trabalhei desse mesmo formato, dei uma lida, retirei assim o que era mais expressivo, e por fim saíram as palavras: perdemos arte, perdemos conhecimento, perdemos pesquisa, perdemos. Teve gente que colocou orgulho, credibilidade, né? E eu coloco esse trecho porque ele me marcou bastante, né? Eu acho que ele sintetiza bem, né? O que perdemos? Um acervo vasto, importantíssimo mundialmente e insubstituível de objetos de estudo, naturais e históricos, bem como a própria estrutura do prédio, de grande importância histórica. Além disso, subjetivamente, perde-se uma fonte de boas memórias e simboliza um relativo descaso com os museus e com a própria ciência. Então, assim, com essa pergunta encerra a parte do questionário. Mas no trabalho ainda coloco falando um pouco do Museu Nacional Vive, né? Por quê? O Museu Nacional Vive, na verdade, é um projeto que ele tem um financiamento, tem todo uma pesquisa por trás, né? Mostrando que o museu ele continua ativo, ele continua fazendo pesquisa, ele continua fazendo exposições, ele continua fazendo conversas, né? Com essas questões de pandemia, eles têm também feito encontros online. E tudo isso você pode observar nesse site do Museu Nacional Vive, que eles têm até uma linha do tempo mostrando sobre os projetos que eles têm feito. Né? É interessante dar uma olhada. E agora, falando um pouco da exposição em si, Arqueologia dos Resgates, Museu Nacional Vive, né? Chama atenção pelo nome, né? Arqueologia, né? Diferente da paleontologia, a arqueologia ela lida mais com a questão da parte humana, né? Dos artefatos, né? Mas na exposição você vai ver que tem muita coisa de zoologia. Então,
Qual a ideia? É o pertencimento daquele objeto ser nosso, e dentro dos escombros ali, eles estão sendo resgatados. Né? Estou ficando com o tempo um pouquinho apertado. Vou passar essa parte aqui. Esse daqui é um dos materiais que a gente podia ver na exposição. Era uma foto, né? Uma foto não, é um material que apresenta a arara, né? Aquela arara vermelha. Esse aqui é a reconstrução do crânio da face da Luísa, né? Que, assim, muitas pessoas também são marcadas por essa ideia do crânio da Luísa, porque ele é uma evidência dos povos colonizando a América, né? É um dos vestígios mais antigos descobertos. Esse daqui é o crânio, né? A parte da mandíbula e crânio do jacaré-açu, né? Esse daqui é um material que mostra vários anuros, né? Você tem ali representantes de tanto sapos e rãs aí. Esse daqui é um dos materiais também tombados pelo museu. O interessante dessa caixa de besouros, né, da coleópteros, é que esse material foi uma doação. Ou seja, o museu estava ali se reconstruindo, né? Mesmo que tenha perdido, logo abaixo dessa imagem, você já via ali o material que tinha virado cinzas, infelizmente. Aquela parte da coleção, junto com o algodão ali que tinha virado cinzas. Porém, logo em cima, você olhava essa caixa e via, e estava escrito lá que já era material de doação realizada, né? Ou seja, já estão reconstruindo a coleção. E essas duas imagens, eu deixo elas aqui porque, né, a gente fala da zoologia, que foi encontrado na exposição Arqueologia do Resgate, mas ela também marca muito a ideia do local, né? Que o local ele traz memórias, né? Que tem uma peça de metal no Museu Nacional e essa peça retorcida pelo calor do fogo. Quando eu vi isso aqui, eu achei muito impressionante, né? Eu fiquei assim um tempo olhando isso aqui, tentando, né, imaginar, sabe? Mas é muito triste. É algo assim que marca a memória, né? O próprio museu por si só. E esse evento, então, do incêndio, né? Vai marcar muito a nossa história. E é importante que não esqueça, né, de manter a história do Museu Nacional viva, né? Ele tem agora 203 anos, né? E esse é o meu trabalho. Muito obrigada. E é isso. Ruth, muito obrigado por sua apresentação. Parabéns. E seguindo os procedimentos protocolares, eu tenho o prazer e a honra de convidar a banca examinadora para proferir seus comentários. E vou começar solicitando isso da doutora Simone Pinto, do Museu Ciência e Vida, e quero, em nome meu pessoal, em nome da Ruth, em nome da instituição, agradecer muito sua presença. Doutora Simone, pode ficar à vontade para realizar a arguição. Gente, assim vocês me deixam constrangida. Não, que isso. Fica à Nada. vontade. Eu que agradeço, né? A Ruth é a mediadora do Museu Ciência e Vida, já trabalha conosco, né? Entrou na equipe em 2019, faz um trabalho muito bom lá. Eu vejo a evolução dela enquanto mediadora, né? Desde o momento que ela entrou, e é com muita satisfação que eu estou aqui ajudando vocês, né, tentando contribuir para essa finalização desse ciclo dela. E com muito orgulho até de fazer parte desse momento. E fiquei assustada com o convite assim, nossa, Ruth, como assim? Sexta-feira, em cima da hora, eu tô véspera de Semana Nacional, a gente está aqui, né, com um monte de coisa, mas eu não podia negar.
essa participação aqui com vocês. Bom, primeira coisa que assim eu queria saber que vocês colocaram lá que tá no modelo de artigo, né? Assim, pela minha experiência, foi a primeira vez que eu recebi um TCC nesse modelo. Eu não costumava receber assim. E aí me causou um pouco estranheza, mas eu sei que faz parte. Mas para mim, particularmente, né? E aí a primeira pergunta que eu me fiz, e eu não tive tempo de procurar, é a revista, se foi aceito o artigo, né? Como é que está isso? Aí isso implica até muitas colocações que eu vou fazer em cima da leitura, né? Então, a primeira pergunta é essa: o artigo foi submetido e já foi aceito, ou ainda está sob avaliação da revista? Confesso que eu não conheço aquela revista e não tive tempo de procurar. Então, eu submeti, ele ainda está em análise. Tá. E, então, algumas falar coisas... Alguma coisa, professor? Vai estar fechado. Eu sempre faço isso, não tem jeito. Todo mundo. E é sem querer. Foi submetido muito recentemente. Tá. Realmente as coisas acabam ficando para o final, não tem jeito, então até peço desculpas pela data também. Semana que vem vai ser uma loucura, que tem outras monografias também, e ainda tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, muito bem lembrado pela doutora Simone. Mas o artigo também tem poucos dias, né, Ruth? 2, 3 dias que foi submetido. Então, por favor, fique à vontade em inserir os comentários que quiser, porque a gente pode alterar facilmente. Sim. Tá. Então, a primeira coisa que, assim, eu acho que tem que corrigir o nome do bairro. Eu vou fazer um pouco o papel da chata, tá? Sempre tem, Virgínia, vou deixar para você a parte boa. Né? Você, quando bota o bairro São Cristóvão, mudou de nome. Então, você tem que colocar lá. Agora é bairro Imperial de São Cristóvão. Tem que colocar isso direitinho. Né? Eu acho o tema extremamente pertinente. É bom ouvir, ainda mais agora, depois, né, de todo esse acidente, eu até fico emocionada. É bom ler sobre o Museu Nacional para mostrar o quanto quem não teve a oportunidade de conhecer perdeu, e também para quem teve o quanto que a gente perdeu, né? Então, é muito bom ler sobre o Museu Nacional, saber que as coisas continuam. Eu conheço várias pessoas lá do museu, do Serviço de Atendimento à Educação, né, o educador, então é muito interessante. Então, acho que é extremamente pertinente a temática, Ruth, parabéns pela escolha, né? E, assim, eu só acho que eu fiquei com dúvida, assim, como você fez esse questionário, você colocou lá que fez pelo Google Forms, mas deixou ele aonde? Você mandou por e-mail, né? Isso você precisa dizer, senão quem vai ler, né? Você precisa colocar isso. Quantas perguntas, tá? Depois você vai escrevendo cada pergunta, mas na sua metodologia é legal você colocar assim, um questionário composto por tantas perguntas, tantas abertas, tantas fechadas, porque ficou assim, eu não sei se que isso faz diferença para a gente que está olhando os seus dados, né? Uma pergunta fechada é uma resposta sim ou não, ok. Mas você agrupou algumas perguntas, né? E eu fiquei um pouco assim, né? Poxa, como que ela olhou esses dados? E você cita, a Bardan, né? Ela é uma autora, é uma mulher, e assim, a análise de conteúdo ela tem várias etapas. Então, você precisa escrever melhor essas etapas vamos dizer assim, a gente que conhece consegue enxergar, mas vamos supor que alguém use o seu trabalho como referência e não tenha lido nada, não conhece. Então, é bom você, pelo menos, botar um espaço. Não precisa copiar o livro, né? Citar o livro todo da Bardan lá, nem todos os passos, mas pelo menos os passos que você fez que ela permite, porque ela tem vários exemplos. Não sei se você tem o livro dela, se você não tiver, me cobra no WhatsApp, que eu te envio, que eu tenho ele em PDF, que aí você já vê, até você pega a parte que você está usando, né? E coloca nas suas análises. E eu senti falta mesmo do questionário, assim, bonitinho, olhando o questionário, acho que é importante estar no seu trabalho.
ou lá na metodologia, ou como um anexo, né? Você falou que, na sua apresentação, que fez uma análise das fotografias. Eu falei assim, será que eu comi mosca na hora da leitura? Eu não percebi essa análise, eu não vi. Então, se está feita, ela não está clara lá, né? E exatamente, acho que é isso que ficou frágil na sua metodologia. Não é que esteja errada, está frágil, então ela passa na leitura. Sim, sim. Porque, assim, de fato, eu realmente não foquei muito nas fotos, né? Isso realmente não ocorreu, né? Então, posso descrever melhor, falar um pouco mais, sim. Não, é porque você falou agora na sua apresentação, aí me chamou a atenção. Eu falei, opa, meu Deus, que eu nem li, não li o negócio direito, aí eu já fiquei aqui me cobrando, o coração ficou apertado aqui, né? E assim, eu acho que o principal é esse, Ruth, eu acho que ficou faltando esse encadeamento para a gente que está lendo. Eu entendi perfeitamente o seu trabalho, o trabalho é riquíssimo, mas vamos supor que se eu não entendesse nada, se eu não fosse uma pessoa da área de museus, eu ia ficar assim, nossa, o que é isso? O que é aquilo? Né? Então, ele precisa passar por esses ajustes aí. Tem a questão de citação, de palavras que estão repetidas no texto, eu fui sinalizando e o professor pediu para a gente mandar para você, depois eu posso te mandar, e depois eu posso até passar com você, se você tiver um tempinho, eu vou te mostrando lá o que eu fui analisando. Estou com essa intimidade, gente, como eu falei, a Ruth é de casa. Então, vamos dizer assim, de casa é meio termo, né? A gente já trabalha bastante tempo junto, então eu me sinto à vontade, tá, professor? Me desculpa. Até a gente pode fazer junto, nós três, e eu expor em outro momento. Mas, e eu acho que eu senti falta de você dialogar também nas considerações finais, você com seus dados. Né? Pelo visto, foi um consenso. Está todo mundo falando na minha cabeça. Porque você mostrou aquele monte de dado e depois fala do Museu Vive. Nossa, e cadê o elo, né? Dessas correntinhas? Está tudo ali, só está faltando esses elinhos. E aí é você que vai fazer esse elo, vai mostrar a importância da sua pesquisa, que ela é significativa, ela tem perguntas extremamente significativas para a nossa sociedade como um todo. Você visualiza o museu como instituição, né? Isso é importante para a nossa sociedade. Né? Porque tem gente que acha, até hoje, a gente que vive em museu, acha que museu é um lugar de coisa velha. Né? Vou fazer o quê no museu? Né? Inclusive, a gente tem pesquisas de hábitos culturais e o museu não está nesse hábito cultural né? Aqui no Rio de Janeiro. Então, essa questão é importante você dialogar com ela e mostrar que tem nos seus dados, né? E até de confrontar com esses outros que a gente tem por aí. Eu acho que é isso. Acho que a gente pode ir depois debatendo. Desculpas, eu fui chata, mas seu trabalho, a ideia, o conjunto é lindo, está bem pensado, e aí a gente precisa exatamente dar essa estruturada aí nessas colocações. Acho que eu fiquei no meu tempo. Obrigada de novo, gente. Simone, nós agradecemos demais seus comentários, vão ser extremamente úteis para a versão final. A gente tem como corrigir o artigo antes, sim, dá para falar com o editor. Então, uma contribuição super valiosa. Muito obrigado mesmo. E Ruth vai conversar contigo. A gente tem muito a acrescentar, tem muito a melhorar, e muito obrigado mesmo. Verdade, agradeço muito. E com imensa satisfação eu passo a palavra à doutoranda Virgínia Codá, da Fiocruz, e Virgínia absolutamente de casa também. Virgínia, ex-aluna do curso de graduação em Ciências Biológicas da Unirio, figura queridíssima, e é uma honra, uma felicidade a gente acompanhar sua evolução profissional. Virgínia, que há pouco tempo estava sentada no banco dos alunos, agora está participando de análise de uma monografia, para orgulho de todos que a conhecem. Então, Virgínia, por gentileza, fique à vontade e pode tecer seus comentários. Muito obrigado. Ai, gente, eu já estou quase chorando aqui.
Mas, nossa, muito obrigada, é uma honra. Elídio sempre pode contar comigo, porque já é da família praticamente, são muitos anos, é um professor que eu admiro muito. A Ruth, gente, a Ruth entrou na licenciatura quando eu era do bacharel, então eu conheço a Ruth há muitos anos, sempre muito aplicada, muito quietinha, mas assim, sempre lá se destacando. E primeiramente eu quero dizer que eu estou muito feliz de compartilhar esse momento com a doutora Simone, com o Vinícius também, o mestrando Vinícius, que são duas pessoas incríveis nas suas respectivas carreiras e como pessoas também. E, Ruth, eu quero te parabenizar porque eu não consigo lembrar de alguém que encerrou a licenciatura e resolveu fazer o bacharel. E eu acho isso, assim, que como profissional já mostra muito de quem você é. Porque muita gente termina a licenciatura e fala, eu posso trabalhar em um laboratório, então vamos lá. Mas você fazendo isso, você está dando o mesmo peso à licenciatura e ao bacharel. E isso mostra a profissional exemplar que você é e está se tornando também a partir de agora. Então, parabéns. Sua monografia... TCC, monografia, eu não sei mais como é que chamam na Unirio. Mas estava incrível, eu fiquei muito... essa apresentação de 20 minutos da Ruth, gente, não chegou nem aos pés do trabalho dela, porque 20 minutos é muito pouco para ela conseguir falar as coisas, mas o trabalho, eu já comecei quase chorando quando você fez aquele... Porque tem 2 resumos, né? O resumo do artigo e o resumo do trabalho em si, e eu fiquei muito emocionada, primeiro porque você fala assim... do que você pensa sobre a situação, de como o que você sentiu sobre o museu pegando fogo e tudo isso. E eu fui direto para o dia, porque eu moro aqui perto, eu moro no Maracanã, e eu vi a fumaça. Eu vi a fumaça antes de saber o que era, eu não sabia o que era, e depois eu vi no jornal que era um museu, nem passou pela minha cabeça que era uma possibilidade de ser um museu. Então eu fui direto para aquele dia, fiquei muito emocionada mesmo. Então, seu trabalho é de uma importância tremenda, parabéns, eu acho que você tem que se orgulhar muito do que você fez. Dito isso, eu concordo com a professora Simone em tudo que ela disse, e... Eu fiz algumas considerações no próprio trabalho, que depois eu te mando, mas eu vou começar falando sobre a sua conclusão. Eu sou uma pessoa que, para fazer, por exemplo, o doutorado agora, reunindo os meus trabalhos e tal, a maior parte dos artigos eu leio, resumo e vou direto para a conclusão. Não tenho tempo de ler o trabalho inteiro. Se alguém fizer isso no seu trabalho, vai achar um trabalho muito assim, menos complexo do que ele realmente é. O seu trabalho é muito rico, mas na conclusão você falou muito superficialmente, não dá para ver realmente a importância do seu trabalho na sua conclusão. E isso me deixou um pouco triste, porque foi como se eu falasse, caramba, esse trabalho é incrível, e no final parecia que você não tinha visto o quão incrível era o seu trabalho. Mas, então, dá uma olhadinha nessa conclusão, porque realmente o seu trabalho é muito melhor do que a conclusão parece. Uma outra coisa também foi em relação ao questionário. Eu fiquei com a mesma coisa na cabeça da professora Simone. Professora, posso chamar de professora? Eu senti falta de você dizer, principalmente o tempo que você deixou aberto o questionário, porque 69 pode ser muito, pode ser pouco, depende do tempo que você deixou. E também onde você compartilhou, porque eu fiquei com uma dúvida se você tinha furado a sua bolha, né? E onde você compartilhou, se foi em grupo, se foi no seu Facebook, para saber, assim, pelo perfil de idade, mais ou menos, eu acho que abrangeu muita gente da graduação. Mas seria legal você falar mais sobre isso, se foi só no seu Facebook, se você foi nos grupos, onde você foi com esse seu questionário que abrangeu. Seria muito interessante. Se eu estiver falando muito rápido, pode me falar. Não, tá tranquilo. Pode continuar. Tá, uma outra coisa, também senti falta de saber melhor sobre as questões e quais eram as questões abertas e fez. Por exemplo, eu achei que que você pega graduação, ensino médio, essas coisas, era fechada, uma pergunta fechada, que as pessoas só marcavam. Aí depois eu vi que era aberta, as pessoas que botavam. Isso parece besteira nesse exemplo, mas se você quiser fazer mais questionários ao decorrer da sua vida, é bom você explicar essas coisas no seu trabalho, porque pode fazer diferença. E uma outra coisa foi na discussão, quando você vai falando pergunta por pergunta do questionário,
algumas você deu exemplos de resposta, e eu acho que em trabalho qualitativo é muito importante a gente botar as respostas das pessoas, porque eu acho que é crucial nesse tipo de trabalho. A gente que está lendo fica curioso para saber o que as pessoas disseram mesmo. Algumas você botou e outras você não botou nenhuma. Então, por mais que tenha sido muito parecido, seria legal você dar alguns exemplos, porque a gente fica muito curioso das respostas das pessoas em trabalho qualitativo. Aqui sou eu elogiando as outras partes, dando parabéns. Eu estou olhando aqui. Aqui tem uma parte que, no final da metodologia, que você dá a entender que é nuvem de palavras, aí depois você fala realmente que é nuvem de palavras, mas isso ficou um pouco confuso antes, e depois você se responde. Aí eu acho que você podia tirar uma parte aqui que eu sinalizei, mas aí você conversa com o professor Elidiomar. E também essa questão da Bardan, que eu realmente acho que é importante você, mesmo que seja um artigo e não tenha tanto espaço, mas é importante você falar mais sobre essa, até para você mostrar para as pessoas que você sabe o que você está fazendo, o passo a passo da metodologia dela. Eu acho que é só isso assim que eu tenho para falar agora mesmo. O resto você vai ver aqui sinalizado. Mas, assim, parabéns, foi um trabalho incrível. Eu não sei o que você pensa em fazer a partir de agora, mas se você quiser seguir um mestrado, continuando pesquisando, assim, nesse mesmo viés do seu trabalho, com mais pessoas e tal, nossa, eu super apoio, porque eu acho que tem muita coisa que você pode descobrir nesse sentido. Com mais respostas, entrevistando mais pessoas. Mestrado são 2 anos, então você vai... Doutorado são 4, é melhor, tem mais tempo, mas com 2 anos você já vai ter mais tempo para conseguir aprofundar mais essas respostas, entender, fazer tipo um termômetro de respostas de quem acha que, por exemplo, é um viés assim que você seguiu, de quem, parece que tinha uma pergunta, se tem algum culpado por isso ter acontecido, alguma coisa assim. Sim. Nossa, se você tivesse mais gente, se aprofundasse, fazer mais ou menos um termômetro para ver o que as pessoas estão achando, nossa, seria incrível o seu trabalho, de verdade. Eu acho que acho que esse foi só o começo, ainda tem muito para você analisar. E parabéns de novo, e muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Só aproveitando o gancho da Virgínia, está aberta a inscrição no mestrado em divulgação científica na Fiocruz e no Cefet também está vindo na área de ensino, né? De ciência e educação tecnológica. De repente, né, Virgínia? Sim, o da Fiocruz você pode falar comigo, que eu te dou as dicas, que foi o que eu fiz. Então, nossa, agora que você lembrou isso, Ruth, dá uma olhada no edital, porque eu acho que esse seu trabalho tem tudo a ver. Eu mandei o link para a Ruth, ela nem falou nada quando eu mandei, acho que ela não viu. Ela provavelmente não viu. Tá cansada ainda, ela precisa de uma semaninha para respirar, as inscrições vão até novembro, você tem que correr. Vale a pena. Sim, até anotar aqui. Virgínia, muito obrigado por suas considerações, contribuição incrível, vai ajudar demais no trabalho. Certamente, Ruth vai procurar vocês, tanto você quanto a Simone, e muito obrigado mesmo. E quero agradecer demais a presença do mestrando Vinícius Estrela. Quando a gente tem a presença do suplente numa banca, é um negócio tão legal, porque o suplente é tão importante e costuma não ser valorizado, digamos assim, né? Não, a contribuição sempre é muito importante. Peço que Vinícius mande para a gente suas contribuições. Na hora de fazer o convite formal, me deu uma sensação assim. Vinícius ontem estava terminando a graduação na licenciatura, hoje está fazendo mestrado na Universidade Federal de Viçosa. É um negócio até que me emocionou na hora de preencher. É uma parada que há um ano atrás, de repente, só ele sonhasse daqueles sonhos mais escondidos, e a gente vê uma realidade bacana, e é uma felicidade tremenda, assim como foi com relação à Virgínia, para a instituição, para a Unirio, para todos que conhecem você, Vinícius. Parabéns por sua carreira em formação e muito obrigado pela presença. Se você quiser complementar e comentar o trabalho da Ruth, por favor, fique à vontade.
Claro, eu que agradeço, Elídio, pelo convite. Eu fiquei também emocionado quando eu vi, também passou tudo pela minha cabeça. De pouco tempo atrás, estava no seu laboratório e tudo mais. Eu adorei ler a sua monografia, Ruth. Assim como a Virginia falou, quando eu comecei a ler, ele me transportou pro momento do Museu Nacional, que até eu estava no ônibus voltando para casa, recebi uma mensagem e estava no centro da cidade. Eu olhei pro lado direito e vi o Museu Nacional em chamas. E foi um momento aterrorizante, né? Assustador. Que minha infância inteira eu ia na Quinta Boa Vista, no Museu Nacional. Acho que todo mundo que mora na Zona Norte do Rio de Janeiro tinha isso como que é algo barato, né? E cultural e legal que todo mundo ia. Estava assim presente no cotidiano, né? Eu lembro de ter ido 500 mil vezes no Museu Nacional. E foi muito bom, achei muito rico o seu trabalho. Foi uma leitura muito leve, muito que você não dá vontade de parar de ler. Eu até queria que tivesse mais. Tem algumas questões sobre o trabalho que eu queria até saber de você, sobre a organização, se ele seguiu alguma norma específica da revista, seguiu alguma norma específica do artigo que você escreveu, porque algumas coisas me chamaram um pouco a atenção. Posso até dar alguns exemplos de todos os gráficos você nomeou como figuras, as citações diretas, você não fez aquele recuo que é comum, né, de recuo a 4 centímetros à esquerda, diminuição da letra. Então, assim, tem algumas coisas que me chamaram a atenção durante o decorrer do trabalho, que eu deixei tudo anotado, vou mandar também o arquivo para você. Mas aí eu também queria saber isso, que é uma norma da Unirio que você seguiu, que eu sei que as normas da Unirio são um pouco confusas, né? Sim, sim. Foi a norma da revista mesmo. Da revista? Foi. Da Unirio é bem diferente, tem esse negócio do recuo. Então. Que me chamou bastante atenção, eu também senti um pouco assustado no início, quando tava lendo, comecei a ler. Aí, no início eu até saí marcando tudo, só que depois eu pensei, não, deve ter alguma coisa. Eu senti muita falta na metodologia, na sua discussão, no resultado das discussões. Você trazer mais uma discussão real sobre o assunto, você trouxe mais discussões sobre as perguntas. No final, quando você termina de trazer os resultados das perguntas e discutir cada uma delas, eu senti um pouco, acho que você poderia acrescentar um pouco, trazer mais assuntos sobre o Museu Nacional, que até uma das perguntas que você traz se poderia ter sido evitado. E quando você fala, por exemplo, da UFRJ, as pessoas sempre pensam nos incêndios da UFRJ. Por que isso tudo acontece? O que leva isso tudo a acontecer? Eu senti falta, são dados até públicos, de trazer, por exemplo, de cortes de verbas que aconteceram na tela que o Museu Nacional pegou fogo, sobre da onde vem a verba do Museu Nacional. Eu acho que são dados que você poderia ter trazido que ajudariam a trazer um corpo maior para o seu trabalho, para a sua discussão, e fazer o link. Até a doutora Simone, falou sobre as perguntas e a discussão a respeito das fotos e do Museu Nacional. Uma coisa que me fez muita falta do trabalho foi um índice, tanto das fotos quanto o índice do trabalho. Eu adorei as imagens que você trouxe, foi também um outro momento que me levou de volta ao Museu Nacional, mas isso me fez muita falta, você trazer um índice sobre as imagens, também uma discussão, dentro da discussão, trazer um pouco sobre as imagens, que você fala, um dos seus objetivos foi colocar esse trabalho, trazer um pouco da memória do Museu Nacional, colocar como um ponto de memória. Só que na sua discussão e na sua conclusão, eu não vi você trazendo esse ponto do seu objetivo. Eu até estou com um trabalho aberto aqui, deixa eu ir para o objetivo, que você traz no objetivo de apresentar como local de memória. E isso me sentiu... Eu também achei que ficou ausente na sua conclusão e na sua discussão, colocar tudo isso como local de memória. E até utilizar as fotografias, que eu achei que não foram utilizadas no texto do seu trabalho. Mas, assim como a Virginia falou, a professora Simone falou, o seu trabalho é importantíssimo, é algo... faz 3 anos que o Museu Nacional pegou fogo e muito pouco foi feito, né? Até eu vou te mandar depois, tem um projeto bem legal de acervo, projeto Recompõe, do Museu Nacional,
que trabalha um pouco sobre a recomposição do acervo do Museu Nacional. Só que ainda parece que não saiu do papel, mas está andando aos poucos. E eu acho muito interessante também de você, de repente, ainda tiver como aumentar, trazer outras coisas, dar uma olhada para colocar. Mas parabéns pelo seu trabalho, foi uma leitura muito boa, adorei. Muito obrigado pelo convite. Parabéns. Obrigada. Eu fico muito feliz, assim, por vocês estarem aqui também. A Agatha, né? Obrigada. Depois eu te mando, né, que eu conheço a Agatha, a Lívia. O Daniel, acho que não. Mas eu agradeço a presença de vocês aqui também, né? E agradeço você, Simone, Lídio, Vinícius, a Virgínia, né? Acrescentaram bastante aí no meu trabalho. Trouxeram comentários muito importantes que eu vou rever aqui. E, estrategicamente, é uma banca inteira composta de pessoas com ligações em museus. Vinícius trabalhou durante muito tempo como mediador do Museu da Vida, na Fiocruz. Então, é por isso que essas contribuições são valiosas e todas absolutamente pertinentes. E, Ruth, uma outra opção também que você pode ter é a especialização de História da Ciência da Fiocruz, que é uma especialização bem legal e acho que combina muito com o seu trabalho. Também muito legal. Show. E contribuições de vocês fantásticas e vão ser incorporadas. A gente tem procedimentos na Unirio que são esquisitos. Virgínia e Vinícius passaram por eles. Vinícius passou por outro tipo de esquisitice em procedimento, que foi na licenciatura, não na monografia de bacharelado. Essa monografia em formato de artigo, ela não prevê um índice, por exemplo. Então, aí não tem como incluir o índice. Também vocês podem ter percebido, acho que não tem um abstract geral na parte introdutória. Ninguém explica direito também como é o resumo geral. E aí eu sugeri que a Ruth tivesse colocado as impressões pessoais dela do trabalho, que eu acho que é uma contribuição de extrema validade e de extrema carga de emoção. Todos vocês falaram com muita carga de emoção. E aí eu tenho que falar um pouco também do Museu Nacional, que faz parte direta da minha vida desde a infância, e no museu eu fiz mestrado e doutorado, então considero a minha casa, e foi muito sentido para mim, porque eu antes da imprensa noticiar, eu já fiquei sabendo, porque eu tenho conhecido um amigo que trabalhava no Jardim Zoológico, e ele estava de plantão, ele me mandou mensagem falando, você sabe o que está acontecendo com o Museu Nacional? Está queimando. Eu não acreditei. Eu, quando fui ver na Globo News e vi aquelas imagens impressionantes, aí vai aparecer aqui um dos meus comensais, Odin, não tem jeito. Até que demorou um pouco, né, para vir. Mas foi um momento de tremenda emoção. E emoção que a gente sente e tem que continuar sentindo, e por isso que é importante trabalhos como o da Ruth. Contribuições para mostrar para a sociedade que é legal e necessário você reconstruir prédio, sim, tem que reconstruir, e andou muito pouco cá entre nós, em 3 anos. Você tem que reconstituir as coleções e o acervo, sim, andou muito pouco, e o pouco que andou é por causa do esforço hercúleo dos funcionários, alunos, professores da instituição, que fazem aquilo por amor, em grande parte. Mas a gente nunca vai reconstituir o acervo original, porque são perdas inestimáveis de material que não adianta, não vou conseguir mais, porque às vezes o local já não existe mais, uma área natural foi destruída. Isso teria que ser passado à população, e não é. 2, 3 dias depois do incêndio, a comoção popular já tinha acabado. A gente não pode deixar acabar essa comoção popular. E trabalhos como o da Ruth têm essa responsabilidade de trazer a memória de que aconteceu um negócio que é uma tragédia sem tamanho. Não é um ocorrido pontual, não, é um negócio grande demais, comparável talvez, e a gente nem sabe o montante, à perda da Biblioteca de Alexandria, mitológica, é uma perda sem tamanho. E aí agora me veio a ideia, vocês todos falaram como viram o incêndio e o momento que vocês viram, e algo sempre muito emotivo. Seria legal ter depoimentos em vídeo ou em entrevistas de onde as pessoas estavam e o que elas lidaram, como elas lidaram com aquele momento,
que é algo que realmente é uma carga emotiva sem tamanho e teria que ser passado. De repente, Ruth pode pensar em um trabalho posterior, numa especialização, num mestrado, de trabalhar com essa carga emotiva de pessoas que eram envolvidas de alguma forma. Não só a sociedade civil como um todo, que essa, infelizmente, cá entre nós, não tinha o mesmo envolvimento daquelas pessoas que frequentavam o Museu Nacional. Até por falha nossa, é duro escutar que o museu não faz parte de circuito cultural, mas é a realidade. Dificilmente, quando você vai ver o RJTV e fala as dicas culturais da semana, é muito raro ter um museu, muitíssimo raro, para não falar que não tem. Então, isso daí é um negócio que a gente tem que construir um pouco, e talvez com divulgação científica seja o caminho. E um caminho que está se mostrando, porque com a pandemia, até eu participei de uma reunião agora há pouco, e a gente estava falando das vantagens que teve esse período de pandemia, e é duro você dizer que teve algo de bom numa pandemia que matou tanta gente e mata tanto e faz com que o negacionismo aflore de modo tão efetivo. Mas você sempre tira coisas positivas. Sem dúvida, é o melhor momento para se fazer divulgação científica na história do Brasil. Sem dúvida, está se surgindo grupo atrás de grupo dedicado a fazer divulgação e falar de ciência. Na internet, de modo geral, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Pessoas estão se encarregando de fazer esse tipo de trabalho. Programas de pós-graduação estão se consolidando com esse tipo de linguagem. Por quê? Não é porque chegar à conclusão que é bonito, não, é porque é necessário por uma questão de sobrevivência. E é necessário você apelar para o emotivo, porque essas coisas são emocionais. A gente falar do Museu Nacional traz uma carga de emoção muito grande. Então, fica como dica para um trabalho posterior, uma outra etapa. Para essa etapa, a Ruth vai incorporar tudo que vocês falaram, vai procurar vocês com toda certeza, e eu tenho certeza que vai ficar um trabalho muito legal. A gente também, por obrigação do formato em artigo, tem que submeter o trabalho. Não dá para defender sem o trabalho ter sido submetido. Estranho demais, né? Mas, como eu conheço o editor, eu posso pedir para ele dar uma brecada para a gente incorporar tudo que vai acrescentar e melhorar o trabalho. É um sistema que eu realmente não concordo. Eu acho que o trabalho tinha que ser submetido após os comentários e considerações e contribuições da banca. Seria muito mais rico, sem dúvida. Mas, de qualquer forma, são problemas internos nossos. Ruth seguiu o protocolo, submeteu o trabalho, fez a defesa. O trabalho certamente também vai voltar com correções e as correções de vocês serão todas incorporadas. Realmente é muito incomum um aluno cursar a licenciatura e, posteriormente, fazer o bacharelado. Provavelmente, o caminho contrário é muito mais comum. Então, acho que a Virgínia falou muito bem. Eu acho que assim, a Ruth tem essa preocupação profissional bacana de complementar sua formação, até provavelmente, nunca conversei com ela diretamente, pelo trabalho que ela faz de mediação, e que o bacharelado contribui bastante. E essa visão diferenciada em relação à licenciatura, uma complementa para cada lado. Então, dou os parabéns. Ruth foi uma excelente aluna dos dois cursos, é uma querida da instituição. Então, é um momento de muita felicidade vê-la terminando, fazendo um trabalho tão bonito, com todas as dificuldades desse mundo de pandemia. É difícil você lidar com tudo. O questionário foi anterior, mas também foi difícil aplicar em modo presencial, como era a ideia, fazer o questionário na exposição. Tudo é muito complicado, a gente partiu para o mundo remoto, faltou mesmo especificar as perguntas, a clientela, o tempo, tudo isso vai ser incorporado. Eu agradeço demais a contribuição de todos vocês. Ruth, antes da gente se reunir para deliberar, também seguindo questões de protocolo, você quer complementar, quer falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Assim, eu não sei explicar a emoção que eu tô, porque assim, quando eu entrei na Unirio, eu gostei muito da Unirio. E assim, você anda na Unirio, não tem como você não gostar. É muito bom. E, assim, essa questão, né, de completar o bacharelado,
né? É uma preocupação que eu tive ali com a minha formação, né? Não só ter o licenciatura, né? Tem muita gente que, não vou fazer licenciatura aqui, pagar o CRBio e sou biólogo. Só que eu achei importante, né? E quando eu voltei para a biologia, né, bacharelado, eu vi que isso complementou bastante a minha formação de professora até, né? Tinha ali informações que eu pude, pensar novamente, pensando na licenciatura, né? Então, assim, eu só tive a ganhar fazendo esse retorno. E eu agradeço muito, de verdade. Assim, eu não sei explicar a emoção que é de estar aqui, finalmente terminando. Eu agradeço muito vocês, tá? Foi um período difícil pensar assim, fazer essas coisas em pandemia é muito complicado. A pandemia em si, ela já começa trazendo ali aquela sensação de insegurança. E aí você vai passando por esse período e vai vendo que tem que se repensar, tem que se refazer, e às vezes a cabeça não tá legal. Mas, assim, consegui, graças a vocês, graças a Deus, e agradeço muito, de verdade. Tá aqui o coração ardendo de gratidão. E ano que vem vamos torcer para estar no modo presencial, as coisas estão se encaminhando a trancos e barrancos, com todas as dificuldades, e todas as dificuldades que não deveriam existir, por sinal, mas a tendência é que tenhamos cursos presenciais, pelo menos em parte. Então pensa direitinho na pós-graduação, acho que são dicas bem legais, e você está numa sequência bem bacana, tem muito a contribuir. A gente precisa de pessoas que tenham a contribuir. Tá? Muito obrigado, Ruth. Então, gente, eu vou convidar a banca. Eu acho que eu vou abrir uma sala, acho que fica melhor, porque para escrever sempre é complicado. Mais um problema da pandemia é esse. No mundo presencial, a gente pede para todo mundo sair, pronto, fica com a sala só para nós. Eu não vou fazer isso, então eu vou abrir uma sala nova, e aí vou pedir para Virgínia e Simone me acompanharem. Vinícius, você vai ficar, eu vou fazer tipo a CPI da pandemia. Eu vou te passar a presidência da sessão, para você ficar coordenando a sala, e a gente já volta. Tá? Deixa eu abrir aqui, então. Essas defesas remotas, o que eu sinto falta é do lanchinho pós-defesa. Nossa, Vinícius está em Viçosa. Viçosa é excelente, eles têm um negócio chamado kit tese. O kit tese é maravilhoso. A pessoa tem que contratar já, o aluno contrata, é uma mesa farta. Nós pedimos laboratório até outro dia. Tem tese. Só pra... Tá abrindo aqui. Deixa eu copiar. Eu vou colocar no chat e vou convidar a professora Simone e a professora Virgínia para virem comigo, fecharem o microfone aqui e a câmera, e aí a gente parte para a nova. Vou fazer o mesmo então, daqui a pouco a gente volta. Ruth, com muita felicidade, eu informo que a banca examinadora achou por bem aprovar você com a nota 10. Parabéns, um trabalho muito legal, muito merecido. Tem realmente muita coisa para acrescentar, muita coisa para corrigir. Nós temos plena convicção que você vai seguir à risca tudo que foi determinado. É um voto de confiança, mas a gente só dá o voto de confiança para quem merece. Você, sem dúvida, merece. Sabemos que você é muito responsável e Exatamente. Vai fazer um trabalho lindo. E a gente tem a recomendação enfática, que não pare por aí, que você pense numa pós-graduação, especialização, como o Vinícius falou, mestrado, como Virgínia e Simone falaram. Eu acho que você está pronta, você tem potencial, e mais que isso, não é nem questão pessoal, não. A sua contribuição é importantíssima para esse momento em que a gente precisa falar com a sociedade. A gente precisa mostrar da importância de tudo isso que nós amamos, tudo isso que nós nos encantamos. Nós precisamos que todos se encantem também, todos se sensibilizem, todos saibam da importância de instituições como os museus. Parabéns, Ruth, parabéns. É daí para frente. Obrigada. Por favor, não para. Esse trabalho tem muito mais potencial do que já mostrou. Isso. Tira uma folguinha de fim de semana, mas a partir de segunda, versão final. É isso aí, Lidia Matos. Eu ia falar, descansa amanhã e domingo,
E segunda-feira debruça nessas observações, que esse trabalho não pode ficar na prateleira, não. Ele é muito importante para a gente de museu e para a sociedade como um todo. Lembrado da importância do Museu Nacional e dos outros museus também. Sim. Tá? Sem dúvida. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado aos componentes da banca por suas contribuições valiosas. Agradeço. Muito obrigado a Ruth pelo trabalho. Parabéns. E vamos dar sequência nessa nossa missão. Obrigada. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite.